Vamos então dar entrada ao primeiro painel da tarde, que nós chamamos Porto de Salto Alto. Convido para subir ao palco a campeoníssima Aurora Cunha. A Catarina Pereira, que diz que lá em casa manda ela. Vamos descobrir se isso é verdade ou não. E a Manuela Martins, que vem representar um bocado o que é cada um de nós, um adepto do Futebol Clube do Porto. E para nos ajudar a descobrir todas estas curiosidades sobre este nosso painel, temos a profissional que está aqui do Porto Canal, a Ana Filipa, que veio para chegar aqui ao palco e para lhe passar o microfone. Ela pode ficar no meio, não é? Como é que ela vai ficar? Pode ficar no meio, vai ficar... Não, vou bem. Então vamos. Vou para ali. Pode ser aqui. Entrou, assim já manda. Eu assim vejo todos e vejo toda a gente. Olá a todos. Para mim é um prazer e um privilégio fazer parte do Dia do Clube. Já participei sempre como jornalista, como está ali o Magno e o Miguel Maiato. Já estive muitas vezes naquela posição e hoje fazer parte de um painel para mim é um orgulho. Estava a ver estas imagens, é uma grande maldade porque fiquei logo arrepiada e antes de entrar a falar, começar logo aqui a recordar estes momentos, de facto, é arrepiante. E percebi também que com as músicas que o João estava a tocar que vivi pouco o título porque estava sempre a trabalhar. E quando acabou tudo, é quando cai a ficha e nós pensamos, passamos os jogos todos a trabalhar, a ver lances, e não dá tempo sequer para vivermos, e agora acho que estou a sofrer disso, entre aspas. Estou a viver o título agora, para mim ainda parece que foi ontem, e para mim, por isso mesmo aceitei também estar aqui para falar com elas e para estar convosco, porque não tive a oportunidade de festejar, praticamente estive sempre a trabalhar e aqui sinto-me a festejar, como se fosse de facto o grande dia outra vez, e eu pudesse sorrir e ficar feliz e estar do lado do adepto, porque no fundo estou aqui também como adepta. A profissional aqui hoje não vai fazer muita coisa, porque estas três senhoras já aqui apresentadas falam por si e têm uma excelente conversa, portanto eu vou estar aqui praticamente também a ouvir o que elas têm para nos dizer. A Aurora dispensa apresentações. Foi muito saudada a Aurora e é bom, acredito, poder olhar para esta gente toda e ouvir chamar o seu nome e perceber que o Futebol Clube do Porto e estes adeptos, muito jovens também, tem aqui muita juventude, sabe quem é a Aurora e admira a Aurora pelo seu percurso. Bom, boa tarde a todos e a todas. Obrigada pelo convite feito, que é uma honra para mim. Não podia dizer que não, mesmo sendo um dia hoje de trabalho. Mas estar aqui hoje no dia do clube, no dia do adepto, sentir o clube, mas sentir a verdadeira camisola. Foi isso que eu fiz durante 17 anos, que levei a camisola do Futebol Clube do Porto quase a todos os cantos do mundo, com vitórias, com poucas derrotas, que me posso orgulhar disso, mas na verdade o Futebol Clube do Porto é grande, sabemos que quando se ganha é muito melhor, quando se perde é uma chatice. Ainda bem que nós este ano ganhamos, não deixamos o nosso adversário fazer o penta. Mas como adepta e como atleta deste clube, só tenho coisas positivas, porque foi na minha meninice, em 1977, 78, que me vieram buscar para o Benfica, vieram buscar para o Sporting, e eu disse que não, que iria ficar no Futebol Clube do Porto. Vim para o Porto no tempo do Dr. Américo Sá. O Porto não é aquilo que é hoje, porque hoje, na verdade, os clubes tornaram-se SADs e eu vivi, na verdadeira verdade, a ascensão, o Futebol Clube do Porto, naquele estádio lá em cima,
tínhamos a pista de atletismo, hoje infelizmente não temos, para grande tristeza minha, porque a modalidade nunca deveria ter acabado neste clube, mas, acima de tudo, conheci pessoas fantásticas. Conheci o Dr. Américo de Sá quando vim para o Porto. Eu fui uma atleta privilegiada no Futebol Clube do Porto. Privilegiada porque, primeiro, fui treinar com um treinador que veio para o Porto, que veio revolucionar o atletismo no norte do país. Segundo, porque conheci, nunca mais me esquece, e está escrito num livro que foi lançado na quarta-feira, os meus primeiros treinos, quando fazia no Estado das Antas, e vou contar isto rapidamente, é que era o Sr. José Maria Pedroto, o treinador da equipa de futebol, e eu treinava às 4 horas da tarde. Só eu é que tinha autorização para treinar à hora dos jogadores de futebol, porque os jogadores de futebol eram tratados como reis. E, portanto, só eu é que tinha essa autorização para treinar à hora dos jogadores. E então, de repente, eu estou a fazer séries de 400 e vejo um senhor de Barreto a mandar-me parar. Eu só sei que lhe disse na altura, não, eu parar não posso, eu estou a treinar. E vejo o senhor aflito, mas quem é? Eu parecia um rapazinho. E quando no fim me disseram, a Aurora sabe quem é aquele senhor? Eu disse, não. Eu vim para o Porto há meia dúzia de dias. Era o nosso querido José Maria Pedroto, em que eu saúdo aqui na pessoa da sua esposa, que aprendi também muito com ele, porque depois dele saber quem eu era, dele dizer que era uma atleta do atletismo, que vinha para o Porto, e ele depois teve uma coisa que eu acho que foi fundamental, é que depois começou a incutir a corrida nos jogadores de futebol, e para mim é um orgulho muito grande, porque os jogadores até aí não corriam, e a partir daí começaram a correr. A culpa é sua. Catarina, lá em casa mando eu, a Catarina tem o blog, tem a crónica no Expresso, lá em casa mando eu, acho que toda a gente conhece, pelo menos agora tem estado um bocadinho parado, a Catarina está grávida, tem um filho pequeno, mas a verdade é que lá em casa mando eu, como quem diz, manda a Catarina. Olha, antes de mais nada, boa tarde a todos e a todas, também quero agradecer o convite, estou muito contente por estar aqui outra vez, já estive aqui há uns anos, noutro contexto. E quero pedir desculpa por não ter estado de manhã e por não ficar para a tarde. Parece uma falta de respeito, mas juro que tenho uma agenda muito preenchida este fim de semana. Sempre que venho ao Porto tenho que pôr toda a agenda social em dia. Quanto a lá em casa mando eu, pronto, já tenho uns anitos, é o meu argumento, sim, é que lá em casa mando eu. É assim, eu costumo dizer isto muitas vezes, que é, eu tenho duas grandes vantagens, que é, uma, sou portista, não é? Mas a segunda é, sou mulher, e acho que toda a gente que está aqui neste painel concorda com esse argumento, que é logo de muito peso para mandar lá em casa. Mas sim, o que é que queres que eu diga? Eu não tenho histórias incríveis como a Aurora para contar, eu sou só uma adepta como outro qualquer. Como é que surgiu a ideia do blog e depois como é que passou para o jornal? Nós já tínhamos blogs pessoais, eu já escrevia sobre o Porto há muitos anos, mesmo sem ser em formato digital, gostava de escrever. E quando fomos viver juntos decidimos que fazia sentido juntar também no mundo digital, não é? E pronto, e surgiu o nome Lá em Casa Mando Eu. Já foi há 9 anos, que já estou em Lisboa há 9 anos, quase 10. E sim, já foi um bocadinho mais ativo, porque há 2 anos para cá, com uma criança e outra a caminho, há menos tempo, há menos paciência, há noites muito mal dormidas e pronto. Mas este ano dormiste bem, presumo. Este ano dormiste bem. Ainda não, Filipe, ainda não sei. Aquela criança ainda não se apercebeu que podia, pois, né? Mas vai ser. Há essa dúvida. Já está encaminhado. Não sabemos. Olha, da última vez que falámos no Porto Canal, aquilo estava muito mal encaminhado, porque ele só sabia dizer um dos lados. Entretanto, aprendeu o outro e está numa de me agradar. Está numa de, como se fala muito do Mano Bebé, ele pensa assim, espera aí, eu tenho que agradar a minha mãe antes que ela vá para outro. Então agora diz que é do Porto e tal, mas pronto, mas interrompe muitas vezes para dizer assim, mas o pai é do Benfica. Eu, sim, não vai mudar, mas nós podemos ser do Porto. Está bem, tá. E grita pelo Porto e canta pelo Porto, portanto estamos numa boa fase. Festejou o título. Não se apercebeu, coitadinho, não se apercebeu. Até porque a mãe o abandonou e veio já cá para cima e pronto. Portanto, não se apercebeu. Mas eu prometo quando ele for maiorzinho que já o trago. Para festejar. A Manela, vou-vos confessar uma coisa, ela está muito nervosa.
Ela foi apresentada como uma adepta, uma dona de casa. Eu até estou curiosa para saber, muitas vezes as pessoas perguntam ou pensam, quando nós estamos a apresentar programas à noite, que chegamos lá, maquiagem, vestir, sentamos e apresentamos, e às vezes eu penso, são 3 da tarde, eu estou a apresentar um programa às 9, se ainda não estou a trabalhar e estou a varrer o chão da cozinha, a pensar, a maior parte das pessoas não faz ideia, nem sequer lhe passa pela cabeça que nós temos uma vida normal. E mesmo apesar de aparecermos na televisão, temos uma vida normalíssima. E limpamos a casa, e dobramos a roupa, às vezes no próprio dia. E a Manela está aqui a representar um pouco isso, e acredito que hoje está aqui desde manhã, mas provavelmente quando sair daqui já vai pensar amanhã para o almoço, o que é que eu vou fazer, e para o jantar, não é? Porque é a nossa vida. Ou então vou pensar, e amanhã quem é que eu vou chatear no Expresso, ou no Diário de Notícias, ou no Jogo, ou não sei o quê, porque é um bocado assim, não é? Bater neles. Isso aí, pá, o meu peão... Pronto, estão aqui na sala amigos de um blog onde eu participei durante muitos anos, cerca de 7 ou 8 anos, onde eu era a única mulher. E todos eles achavam, porque ninguém me conhecia, todos eles achavam que eu era um homem. E um deles, quando uma vez, prontos, por casualidade, souberam quem todos eram, resolveram um jantar. E então, quando eu entrei, um deles disse-me, caramba, não é nada homem. Não, sou... Nem é feia, nem é gorda. Opa, ficaram... E eles estão aí e acharam todos, opa, assim, muito curioso como eu dedicava muito tempo àquilo. E consegui ser um bocado, infiltrar-me um bocado nos vermelhos e passar muitas informações a quem escrevia melhor do que eu. Por acaso também está aqui, e era bater neles forte e feio, não é? E tanto batemos que o blog fechou. Era o futebollar, pronto, era fechou composto... ou alguém fechou? Alguém. Eu penso que até alguém da PJ que fechou aquilo, porque aquilo já estava assim mesmo... E pode-nos dizer o que é que a Manela escrevia lá? Estou curiosa para ver. Parecia-me assim uma pessoa muito pacata, muito tranquila. Agora estou a ver que tem aí outra faceta. Eu escrevia tudo que fosse para bater neles, era para bater neles. Pronto. Aquilo era, se eles jogassem, por acaso, felizmente, nessa altura, o Porto estava a ganhar. Pronto, se ganhava muitas vezes, e eles, coitados, ganhavam muito pouco. Mas mesmo quando o Porto jogava mal e perdia, havia sempre, pronto, aquilo saía assim, nós éramos os maiores, pronto, aquilo era mesmo uma luta muito grande, onde depois começou a meter coisas pessoais, e então acabaram com, pronto. E nunca pensou em retomar a escrita, por exemplo? Fazer um blog seu, ou convidar alguns amigos? Não, isso não. Não me diga que não tem também tempo. Dá muito trabalho. Não, dá muito trabalho. Dá mesmo muito trabalho e não... E este ano tinha tanta coisa boa para escrever, Manela. Pois tinha. Pois tinha. Pode escrever aqui com a Aurora. Não é dada à escrita, pois não? Não. Eu acho que hoje as novas tecnologias, na verdade, são importantes. Ainda bem que no meu tempo não havia os Facebooks, não havia os Instagrams, porque nós nascemos para correr e para dar vitórias e para ganhar. E hoje as novas tecnologias, muitas vezes, falam de coisas que não são apropriadas ao momento em que nós vivemos. Tem coisas boas, tem coisas más. Eu, por acaso, até tenho a minha página do Instagram e até ponho lá umas coisas giras. Agora até pus o lançamento do meu livro. Portanto, ponho só aquilo que é da minha vida profissional, porque eu acho que é importante cada vez mais nós nos defendermos e falarmos no Facebook das coisas que são realmente verdades, importantes. Mas nós sabemos que hoje estamos no meio de uma comunicação que é só para destruir, é só para dizer mal. E eu sou contra isso e, portanto, não tenho Facebooks. Apenas já sei que tenho 1000 e tal visitantes na minha página, mas é assim, eu acho que cada vez mais nós temos que ter respeito por aquilo que dizemos, por aquilo que falamos nas redes sociais, porque todos nós estamos a assistir àquilo que está a acontecer no país. Eu acho que o desporto não é aquilo que nós estamos a ver, não é aquilo que a comunicação social nos dá todos os dias pelas nossas casas dentro. O desporto é
vitórias, é derrotas, é solidariedade e é, acima de tudo, o convívio entre adeptos. E isso é que faz parte do verdadeiro desporto no nosso país. Como é que era vivida esta rivalidade, esta forma de comunicar? Como é que era no tempo da Aurora? Havia diferenças? Nota muitas diferenças Eu noto porque no trato? É assim, eu fui uma atleta privilegiada. Eu gastava 4 horas numa caminhonete para vir treinar aqui às Estradas Antas. 2 para lá e 2 para cá. Mas fui uma atleta privilegiada em que sentido? Agora, quando foi agora a escrever o meu livro, eu vi a verdadeira ascensão da palavra, a privilegiada que eu fui. Porque os jornais desportivos gastavam páginas e páginas comigo. Portanto, para já, eu também era muito boa, não é? Eu ganhava tudo, portanto, tinham mesmo que pôr na primeira página. Hoje, isso não acontece. Nós hoje temos campeões olímpicos, temos recordistas da Europa, e aparece nos jornais um bocadinho. Portanto, há uma diferença muito grande e há uma coisa que é importante, é que hoje a comunicação social não dá o real valor daquilo que nós temos no desporto. É aquilo. O que interessa à comunicação social é dar o que é mau. E temos, na verdade, televisões que, infelizmente, acho que é o pior que nos pode acontecer aos nossos filhos que estão em casa a ver os programas televisivos, porque aquilo não ensina, aquilo lhes ensina, mas é um mundo diferente e ainda bem que eu vivi um mundo completamente à parte, porque foram 15 anos a ganhar vitórias, a bater recordes nacionais e posso-me orgulhar que farei sempre parte desta estrutura que é o Futebol Clube do Porto, e o Futebol Clube do Porto está sempre no meu coração, e não é por acaso que em 1985, à meia-noite menos 5, eu tinha uma esferográfica e tinha um papel para assinar para o Benfica e rasguei um cheque a 3.000 contos. Se fosse hoje, não sei se o faria. Mas ainda bem que o fiz, porque vesti só uma cor de uma camisola. Obrigada. Eu também tinha um sogro que era portista ferrenho e sempre me dizia: se a menina um dia for para outro clube, não entra mais aqui no meu estabelecimento. Portanto, e eu na altura ainda namorava com o filho dele, portanto, aí era um problema. Tenho uma família de portistas, é evidente que também, vou ser sincera, também tenho uma costelazinha pequenina do meu Vitória de Guimarães, porque eu sou dali, não sou hipócrita, portanto, tenho essa pequenina costela, mas na minha família são todos esportistas. A minha filha, quando eu nasci, passado umas horas, já tinha o cartão de sócia no Hospital São João, pela nossa querida Albertina Ligeiro, que era na altura a secretária do nosso presidente, e portanto foi portista desde que nasceu. Deve estar, por pouco tempo, a receber a roseta dos 25 anos, portanto fica a mãe e fica a filha com a roseta dos 25 anos. Eu aos 50 já não chego, porque quem andou não tem para andar, e portanto 25... vai ser um bocado difícil. Vai ser difícil eu chegar aos 50 anos. A roseta dos 50 anos? Não, quer dizer, eu já tenho a dos 25, gostava de receber a roseta dos 50, mas... E porquê que acha que não chega lá? A Catarina estava a dizer, bem, a Aurora ainda corre, ainda parece uma jovem a correr. Sim, mas se fôssemos correr as duas, ganhávamos. Não, Ana Filipe, o problema é que eu já tenho 58 e, portanto, 58 a caminho de fazer 59. Está feito. Não, vamos tentar fazer mais umas caminhadas e a ver se... Meia dúzia de anos e está feito? E a ver se eu venho fazer a reportagem, combinado? Combinado, Ana Filipe. Combinado. Portanto, eu acho que fui uma atleta privilegiada no bom sentido. Tinha a comunicação social comigo. Eu lembro-me e recordo-me na Avenida da Liberdade em Lisboa, o Grande Prémio do Natal. Eu não sou muito grande, não é que eu sou pequenina, não é? Mas as mulheres também, é como a sardinha, querem ser mais pequenina. Eu a descer aquela Avenida da Liberdade com uma camisola do Futebol Clube do Porto, alguns de vocês não se recordam disso, estão aqui adeptos que são da minha geração, são do meu tempo, viveram as minhas vitórias, mas eu quando ganhava o Grande Prémio do Natal e descia a Avenida da Liberdade com a camisola do Porto, eu digo-lhes uma coisa, era um gozo do caraças. Era fantástico eu chegar à meta.
acima de tudo porque era uma portista e depois quem ficava atrás eram amigas do Benfica, portanto vocês estão a ver o que era, a alegria que era nós ir a Lisboa, isto nos anos 80, 82, 84, e na verdade aquela camisola azul e branca, que por acaso até não tem a qualidade que tenha qualidade dos jogadores de futebol. As nossas camisolas eram muito pesadas, eram de malha, eram grossas, mas era um orgulho muito grande poder... Mas ó Catarina, mas também nós como éramos mesmo muito boas, nós a camisola não fazia sentido. A camisola. Não tínhamos a camisola, queríamos era correr e ganhar. Era isso que nós queríamos e portanto foi isso que eu fiz durante 18 anos que estive ligado a esta casa e pronto, e estarei sempre ligada e por isso é que eu hoje estou muito orgulhosa por alguém se ter lembrado de mim para fazer parte hoje deste painel fantástico. Campeonato do Mundo em Belém, agora. Exatamente, tenho ali um amigo que também é da minha geração e portanto, mas sabe que também é assim, foram tantas vitórias que é impossível eu conseguir relembrar-me de todas. Eu às vezes passo na rua e tenho os sócios que vêm falar comigo e dizem-me assim, Aurora, lembra-se desta vitória? E eu ponho-me a pensar, olha, lembro, mas são tantas, que às vezes é difícil, mas na verdade tenho vitórias importantíssimas e as primeiras vitórias que o nosso clube teve, eu fui uma dessas primeiras pessoas que dei o primeiro, já fui a primeira atleta a representar o Porto nos Jogos Olímpicos em 1984, fui finalista olímpica, o Porto em nenhuma modalidade, até então não tinha tido ninguém nos Jogos Olímpicos, eu fui finalista, fui sexta, numa história que muitos se lembram que na final haviam 2 atletas que eram candidatas à vitória e eu pensei, bom, eu vou ver se chego, éramos 12, vou ver se chego entre a 10ª e a 12ª, mas há uma queda a meio da corrida em que caíram 4 eu vinha atrás a contá-las e eu era assim, epá, deixa-me ver, a ver se cai mais 2, deixa-me ver, pode ser... Podia ser que acontecesse, não, mas por acaso tive azar, só caíram 3, portanto, fui sexta com um recorde nacional que foi fantástico e foi uma vitória muito grande para o clube e depois, pronto, nesse mesmo ano, foi quando fomos ao Campeonato do Mundo de Estrada e que eu dou o primeiro grande título ao Futebol Clube do Porto, fui campeã do mundo, nunca mais me esqueço que fui recebida no aeroporto por muitos adeptos do Futebol Clube do Porto, por muita gente amiga e foi, na verdade, um título fantástico, porque foi um título que o Futebol Clube do Porto tinha ficado na história com esse primeiro título, e depois vem outros, depois vem o título em 85, depois vem o grande título em 86, porque eu fui campeã do mundo 3 anos seguidos. Portanto, eu tenho o tri, o nosso Futebol Clube do Porto também tem o tri, mas eu, Aurora Cunha, também tenho o tri campeonato do mundo de estrada, portanto, também posso dizer que também tenho história. Ficámos aqui a ouvir a Aurora, não é? Era uma delícia, uma delícia. Não, mas vocês daqui a 3 semanas podem ir à FNAC e comprar o livro, e tem lá a história toda, Ana Filipe. Pronto, vamos comprar o livro. Daqui a 3 semanas vai lançá-lo cá no Porto? Tem que lançar. Não, eu quero lançá-lo no Porto, até porque faz sentido que a minha vida foi no Porto, foi no Futebol Clube do Porto, foi nas ruas e na cidade do Porto, onde eu fui acarinhada por milhares e milhares de atletas. O carinho deles ainda hoje, eu sinto-me, não tenho palavras para descrever o quanto as pessoas me acarinham nas ruas da nossa cidade e, portanto, não fazia sentido ser apresentada em Lisboa. Eu confesso-vos uma coisa, não fui eu que lancei em Lisboa, mas o convite tinha lá uma palavra que dizia Benfica e eu, enquanto que não tirei a palavra do convite, não cedei. Portanto, mas são projetos, são coisas que nós não podemos alterar. Agora, fará todo o sentido que esse meu livro seja apresentado no Futebol Clube do Porto, porque é uma história verdadeira, é uma história de vida, é a história daquilo que eu vivi no Futebol Clube do Porto e, como eu disse, é um livro que é azul, não podia ser de outra cor. Estamos todos convidados desde já, certo? Eu acho que sim. Para também o livro também é barato. O livro vai custar 12 paus, portanto é barato. Catarina, quando decidiste ir para Lisboa, há 10 anos mais ou menos? Sim,
há quase 10 anos. Tinhas algum sentimento, algum impacto a pensar em Lisboa e agora como é que vai ser? Ou, por outro lado, o clubismo levavas contigo e não ias ter medo de assumir? Levavas isso na cabeça já certinho? Foi muito complicado em termos de clube, porque, pronto, eu mudei por motivos meramente profissionais na altura. E foi muito complicada a adaptação, não só, pronto, à cidade, a tudo, mas sobretudo a isso, ao estar longe do Porto. Eu não estava habituada, não é? Eu nasci, cresci, vivi no Porto e fazia o meu portismo diariamente, nem que fosse só passar aqui ao lado, pronto. Era uma coisa diária. E teve que passar a ser uma coisa muito mais afastada, literalmente mais afastada, e foi muito complicado. Foi, aliás, das partes mais complicadas da adaptação foi essa. Agora, pronto, já estou habituada, mas nos primeiros anos era muito complicado eu organizar a minha vida ainda em prol do Futebol Clube do Porto, mas a 300 km de distância. Tu vinhas ao estádio regularmente, via jogos? Sim, nos primeiros anos ainda mantive o lugar anual, ainda ia a muitos jogos fora na mesma. Pronto, nos últimos anos, infelizmente, já não vou tanto, mas continuo a fazer... Mas isso tem impacto, Claro teve que impacto tem. na tua vida, não é? Claro que não vir tem. ao estádio, não poder conviver com as pessoas, falar... Claro que tem. Mas ainda existe esse preconceito em Lisboa? Não sei, nunca vivi em Lisboa, não sei, mas Não, ainda é mesmo uma existe questão essa... prática, ou seja, estás longe, não é? Não estou a falar de vir ao estádio, não, mas de falar abertamente. Ainda sentes esse preconceito? As pessoas ainda olham, nunca senti nenhum preconceito, porque há muitas pessoas nesta sala que poderão dizer o mesmo, que é, eu sou daquelas pessoas que desde muito nova, que as pessoas identificam, fosse na escola, no trabalho, onde fosse, como, olha, aquela é a portista. É a primeira qualidade, ou defeito, depende de quem está a dizer, que me atribuem. Portanto, nesse aspecto, não, pelo contrário. Lá está, eu fui para Lisboa por motivos profissionais e nunca tive nenhum problema no meu trabalho com pedir trocas ou folgas ou férias para ir ver o Porto. Nunca tive nenhum problema, porque as pessoas sabem que isso vai acontecer. É uma coisa que já estão à espera que aconteça. Portanto, nesse aspecto, não. Agora, é muito menos prático estar aqui ao lado. Eu morei muitos anos aqui nas Antas, portanto, era um bocadinho mais fácil, não é? E como é que foi viver este título? Viveste-o ao longe? Não vieste cá tantas vezes quanto querias? Como é que foi viver este ano, por exemplo? Este ano foi muito complicado. Acho que toda a gente pode dizer isto, não é? Cada um tem a sua história com este título. Foi muito complicado porque foram 4 anos a ouvir muita coisa, não é? E estando lá em baixo, ainda mais. E, no fundo, tu a acreditar, não é? Mas a também não quereres ir de peito aberto, vamos fazer... Depois pode correr mal, não é? E estás lá em baixo na mesma e tens que ouvir. Portanto, foi gerido com muita calma, muita paciência. Houve uma coisa que gostei muito, que foi... Voltei a gostar de vir ao Dragão, que era uma coisa que nos últimos anos, infelizmente, não estava a gostar muito, porque estava um ambiente diferente do que eu gostava. Ia muitos mais jogos fora porque gostava muito mais. Este ano não, senti o Dragão outra vez muito mais vivo, muito mais unido. E soube-me muito bem, sabia-me bem vir cá acima por causa disso. E depois quando ganhámos foi incrível, não é? Quer dizer, foi chegar ao trabalho no dia seguinte. Eu durante essa semana, a seguir a nós termos sido campeões e mesmo a seguir... estas 3 semanas de festa que nós tivemos deram muito mais vezes os parabéns do que quando eu faço anos. Mas muito mais, vamos ver. É impressionante. Como se eu tivesse alguma coisa a ver com isso, eu não fiz nada, não é? Mas pronto, as pessoas de facto vêm porque, pronto, atribuem-me a mim essa característica. A Catarina é do Porto. Depois é outras coisas. É mãe, é esposa, é sei lá, o que lhes apetecer. Mas a primeira é essa. E por isso torna tudo mais fácil. Manela, como é que viveu este título, Manela? Já não escreve, portanto, passava a escrever para dentro? Não, infelizmente este ano não o vivi cá, porque estava em Malta e não o vivi cá. Mas fui a um mercado tradicional lá e o meu filho disse-me: oh mamãe, olha aquele fulano ali, ele tinha a camisola do Futebol Clube do Porto. E é evidente que eu parecia doida: Porto! E não sei o quê, pronto. E fiz aí, não é? Foi aí que festejei o título, infelizmente, que foi o único que não festejei cá. Mas a Manela está lá? Não, eu fui visitar o meu filho, ia só por 8 dias, mas aconteceu uma coisa chata e tive que ficar mais tempo. Mas pronto, foi festejado. E como é que era o acesso à informação lá? É fácil? Tinha acesso a tudo? Sim, é fácil, mas pronto, tinha internet e não sei o quê. E a minha amiga Paula fazia o favor de... Fazia-lhe o jogo ao minuto, exatamente, era o jogo ao minuto. Exatamente. Agora, pronto, foi vivido de outra maneira, mas
Foi outra forma, mas este ano foi realmente um título muito, muito bom, não é? Toda a gente já falou aqui, eu também fui das privilegiadas que fui a Belém e fui ver lá o jogo e aquilo foi muito complicado. Porque só quem vive este clube de forma intensa é que consegue... Não jogámos nada, literalmente nada, não é? Estávamos ali todos, estávamos ali, aquilo acabou e uns 5 minutos antes de acabar eu disse, Paula, anda comigo que eu não me estou a sentir bem, e ela foi comigo à casa. Só quem é, no fundo, só quem é portista é que percebe isto, não é? Agora dá para E depois saí da casa de banho e ela disse-me, não é? Olha, mas não te estás a sentir bem? Eu disse, opá, prontos, nós vamos comê-los à luz, não há problema nenhum. E eu já interiorizei, já estou boa, opá, não há problema nenhum, estes 300 km já se vão fazer fáceis, opá, vamos embora. E realmente aconteceu, pronto, foi... O engraçado... Eu senti ali naquele momento que aquilo ia acontecer e foi bom. O engraçado ou estranho, não sei, naquela altura, aquela primeira frase do Sérgio Conceição, quando ele diz que o momento-chave da época foi em Belém, e aquele primeiro impacto da frase, eu pensar, uma derrota? Não, foi mesmo. Momento-chave. E depois, quando ele explica... Dizer com aquilo. Quando ele explica... Porque, de facto, como a Manela estava a dizer e bem, foi um jogo horrível, horrível, foi um sentimento, mas o fim foi uma espécie de, não, pessoal, tenham calma, que assim, só temos que ir ganhar à luz, que é uma coisa que a gente faz normalmente, portanto, vamos respirar, e eu já te contei até isto no Porto Canal, houve uma coisa nesse jogo que me fez muita impressão, que foi, eu já noto a diferença de há 10 anos para cá da quantidade de famílias que vai aos jogos em Lisboa. Muitas crianças, pais e mães, às vezes sem cascol, porque coitados não devem ser deste clube, mas têm aqui para levar o filho, não é? Acontece. E os filhos já todos equipados. Todos equipados, todos. E depois sentes aqueles miúdos, vêm o Porto 2, 3 vezes por ano, não é? Depois são pequeninos, os pais não os levam à luz nem ao Alvalade, portanto, aquele é aquele momento em que eles vivem aquilo ao máximo. E é giríssimo de ver. 6, 7, 8 anos, sabem o plantel inteiro, sabem tudo, falam tudo. E estavam numa excitação, e depois o jogo, ainda por cima foi tarde, portanto a maior parte dos miúdos já estava na segunda parte, assim meio... Uou, e a acabarem a chorar. Pronto, aquilo mexeu mesmo muito comigo. E depois quando os adeptos começaram a cantar todos pela equipa, e a equipa veio à nossa beira, que foi uma coisa que também mudou este ano, porque nós tivemos equipas completamente desligadas dos adeptos, e este ano não, cumpriam ali aquele ritual, e mesmo as crianças notou-se, não, espera aí, afinal ainda vamos e coisa, não sei o quê. E por isso, sim, fez muito sentido o que o Sérgio Conceição disse. Acho que foi realmente um ponto-chave da época. E a Aurora, como é que... Não sei se viu o jogo em Belém. Não. Não viu? Eu em Belém... Só vitória, Não, mas foi uma derrota, foi difícil de gerir, na verdade. Nós nunca pensámos em ir a Belém e perder o jogo. Mas, às vezes são estes momentos em que o treinador é fundamental na parte psicológica. Eu acho que o Sérgio... E eu tenho uma pequenina história com o Sérgio Conceição. O ano passado eu encontrei-me com ele no Algarve, eu fui lá fazer um trabalho e encontrei-me com ele. Eu estava com a minha filha e com o meu marido e vínhamos a descer uma rua e encontrei o Sérgio Conceição. Pronto, e eu lembro-me de dizer ao Sérgio, tu vais ser o treinador do Porto, olha, quem sou eu para te dar conselhos? Foste um grande jogador de futebol, eu nem sei, fiquei admirada por ele ter 5 filhos, acho que é uma família fantástica, tem 2 grandes jogadores, um no Benfica e outro no Sporting, e uma das coisas que eu disse ao Sérgio... E no Porto? Eu não sei, pois também tenho no Porto, não é? Mas eles querem vir para o Porto, pelos vistos. E uma das coisas que eu disse ao Sérgio foi, Sérgio, eu só te desejo sorte, espero que tu consigas incutir a mística do Futebol Clube do Porto, que se perdeu ao longo dos últimos anos, e vou-te dizer uma coisa, tenta ser mais moderado, tenta não falares muito, não te enervares muito no banco, que é para tu não seres expulso constantemente como eras nos outros clubes. Não sei. Eu acho que ele não desmente, se falarem nisso, ele não, foi isto mesmo que nós estivemos a conversar, e eu disse, espero que sejas campeão, porque na verdade 4 anos sem ganhar é muito ano, nós portistas não estamos habituados 4 anos sem ganhar nada e ver a laranja vermelha lá de baixo a ganhar tudo. Portanto, Sérgio, vê lá assim se fazes isso. Eu acho que o Sérgio teve aqui um papel fundamental. Conseguiu incutir na equipa o verdadeiro espírito portista, conseguiu incutir na família dos jogadores que é preciso gostar da camisola, é preciso suar a camisola, porque aquela camisola pesa muito, mesmo que eles ganhem muito dinheiro. Desculpem lá.
Eles têm que dar o litro. Eu acho que foi isso. Mesmo no momento, naquelas derrotas, nós fomos perder a Tondela. Quer dizer, perdemos jogos que era impensável perdermos, mas estava toda a gente à espera que, na verdade, o jogo do Benfica fosse o jogo decisivo. Empatámos. Não, desculpa. E em Belém? Ganhámos em Tondela e perdemos em Passos Ferreira. Em Passos Ferreira. Portanto, às vezes perdemos em clubes. Eu olhei assim para ali e pensei assim, alguém está a fazer ali uma cara estranha e estava a puxar pela minha memória. Exatamente, nós perdemos em Passos Ferreira. Mas às vezes também é bom perder, que é para os jogadores também, no fundo, saberem que o jogo tem 90 minutos e tem que suar a camisola até aos 92. Sim, mas o jogo de Passos foi assim uma coisa diferente. Foi uma coisa estranha, mas é assim, mas nós também tínhamos... Foi uma coisa esquisita. Foi uma coisa esquisita. Mas pronto, mas eu acho que, acima de tudo, o Sérgio conseguiu incutir, até na própria massa associativa, como a Catarina falou, um verdadeiro portista, um verdadeiro portismo, quer dizer, porque nós não estávamos, a verdade, não estávamos habituados e faltava-nos isso. Os adeptos, faltavam aos adeptos aquele carinho, aquele aconchego dos jogadores. Eu acho que o Porto hoje, e esta época, esperemos que esta época continue a ser igual àquilo que foi a época de 2017, o Mar 2018. Azul, que foi o Mar Azul. E aliás, o Sérgio sempre teve uma frase curiosa, quando se falava nisso, ele dizia sempre, estou a falar de coração. Não estou aqui para passar a mão a ninguém, estou a falar de coração. E a verdade é que a história ele inventou a roda, reinventou a roda, exatamente. No fundo, e a verdade é que isso mexeu com as pessoas, mexeu com a cabeça das pessoas e com o coração das pessoas. Sim, e isso fez diferença. Exato, ele é muito genuíno. Por pensar que vai fazer ou vai acontecer. Foi uma das diferenças em relação, por exemplo, ao treinador anterior, não é? Querias que houvesse muito portismo, querias que se sentisse muito a mística, mas era um bocadinho falso, era um bocadinho, pronto, no ar. E este não, tornou a coisa muito mais genuína. Mas eu acho que não é só mérito do treinador, acho que houve toda uma equipa por trás. Uma equipa e uma direção também. Uma equipa de comunicação que começou a passar a mensagem. E foi uma mensagem que uniu estas pessoas que estão aqui. E isso é muito importante, porque quando tu já partes a pensar, não, temos que estar unidos, até podes perder o jogo, mas já estás com esse sentimento, e portanto a tua atitude já vai ser outra do que ao primeiro minuto alguém falhar um passo e tu já estás a assobiar e passar da cabeça, não é? E era isso que nós fazíamos aqui há uns anos. Nós estávamos muito impacientes porque não estávamos unidos, e acho que agora não, acho que este ano funcionou muito bem. Não, além de ganharmos, o que nos deu o maior gozo, penso eu, que toda a massa associativa, foi não conseguirmos que os nossos adversários não fizessem o pente. Pá, para mim, eu acho que isso foi fantástico, porque assim continuamos nós com o recorde do Penta e eles agora continuam a andar atrás da vassoura na segunda circular. Pá, eu acho que é fantástico. Manela, também sentiu esta diferença, esta mística que o Sérgio trouxe? Sente-se no estádio, quando ia ao estádio, quando fala com as pessoas, já se sente de novo esta mística? Sim. É uma coisa mesmo forte. É uma coisa mesmo muito forte. Eu vou falar só por mim, não é? Eu nos primeiros jogos que vi, e agora não ouçam, eu achava que o Marega, aquilo, ele estava um bocado dos nervos. Eu dizia, como é que é possível o Sérgio Conceição meter-me este homem para aqui, porque ele é desengonçado, ele aquilo. Pronto, aquilo mexia comigo, mas depois é como diz a Catarina, aos poucos, houve ali, e eu acho que foram 11 ou mais, porque ele teve os suplentes sempre com ele também. Acho que houve ali realmente uma união muito grande, não é? Onde os emprestados que se sentiam rejeitados, que se sentiam mal, voltaram e o Sérgio deu-lhes uma oportunidade, não é? E deu-lhes, pronto, e incutiu-lhes que efetivamente eles poderiam dar muito ao clube e assim aconteceu. Acho que houve jogos onde realmente eu às vezes estava ali, isto não vai, e o preto, e eu não sei o quê, e depois aquilo ia... A Manela tem lugar anual aqui no estádio? Como? Tem não, lugar eu anual? agora não tenho. Mas, até vou vai ver para o muito estádio, mais jogos. vai com amigos? Sim, vou com amigos. E é daquelas que está sempre a falar o jogo todo, não é? Estou a imaginar. Às vezes. Faz bem, não faz? Às vezes faz bem. Não faz? Faz muito bem. E eu sinto muito bem. falta disso, por exemplo. Estou a ver um jogo na televisão, temos de estar sempre atentos aos lances e a pensar em tudo, estamos ali sempre com aquela visão matemática e sinto falta de às vezes extravasar, estamos ali quietinhos a ver golo, passe, canto. Faz bem, não faz, Aurora?
Muito bem. Eu, por acaso, sou mais calma a ver o jogo. Tenho o meu marido que, por acaso, mando calar, sei lá, pai, 50 vezes. Epá, está calado, deixa ver o jogo. Senão, epá, por amor de Deus, senão não vimos jogo nenhum. Ei, deixa jogar, primeiro vamos ver o jogo. Estão sempre a mandar vir, nunca param quietos. Faz opções já, aquele e tal e depois... Não, nós temos, quer dizer, cada um, eu tenho pessoas amigas e quando venho ver o jogo, sou sincera, venho poucas vezes ver o jogo, venho o Porto. Para já tenho um cartão de atleta que às vezes vou comprar bilhete, já não há. Isto é uma parte. Depois, os jogos são à noite. Eu lembro-me e recordo-me de nós ver os jogos às 4 horas da tarde, no final das nossas corridas. Vinham as famílias todas, era fantástico. Quando víamos o Porto às 4 horas da tarde, acabava às 6 menos um quarto, depois íamos comer uma francesinha, era diferente. Hoje em dia, com a imposição das televisões, exato, com as televisões é impossível, portanto, vir à noite, e como nós temos televisão, portanto, venho mesmo só ver os jogos principais, sou sincera. Mas, às vezes, ver o jogo com algumas pessoas, desculpem lá, faz-me nervos. Porque até não parece... é o jogo, são as pessoas. Não, são as pessoas, porque estão à espera que aconteça alguma coisa. Eu digo, o jogo ainda não acabou, o Porto ainda vai marcar. E às vezes marcava mesmo nos 89. Na Luz, por exemplo, imagina, deve ter sido toda a gente e eu própria. Eu acho que perdi momentos do jogo. Não, mas eu acho que é importante as pessoas... Fui dar uma volta e voltei, eu própria também já estava. Não, é difícil. Era impossível. É difícil as pessoas estarem a ver um jogo. Mas faz bem as pessoas desabafarem no jogo. Eu acho que é bom. Até chamar-lhe nomes. Eles não ouvem. Aos outros. Aos outros. Como é que é a Catarina num estádio de futebol? Dá-se por ela ou não se dá por ela? Epá, eu sou um bocado chata. Ora, é melhor não vermos o jogo juntas. Combinado em ver o jogo. Não, eu gosto de ouvir o jogo com o relato. Está a ouvir o relato. Ouvir o relato. E depois, normalmente, quando o Porto marca golos, e eu sou a primeira a levantar, gol! Para que é que falaste? Isto também é o contra, não é? Portanto, eu gosto mais de estar com o rádio, sossegadinha a ver o jogo. E a Catarina? Sou um bocadinho nervosa, comento muito, desabafo, chamo muitos nomes. É um sério? bocado chato, é. Então temos que combinar a ver o jogo as duas. Pois é, somos um bocado um contraste. Epá, não sei, eu acho que cada um vive o futebol à sua maneira. Exatamente. Nós estamos aqui um painel só de mulheres por alguma coisa, não é? Por alguém que existe. E é muito engraçado ver que nos últimos anos o futebol se abriu completamente ao sexo feminino e hoje em dia nem faz sentido quase. Pronto, nós estamos aqui para falar disso, mas quase que nem faz sentido porque basta olhar, não é? Estão aqui quase tantas mulheres como homens, portanto não faz sentido distinguir. E no estádio, acho que há uns anos se notava mais a presença feminina no sentido de serem menos e de sermos muito interventivas. Eu acho que as mulheres a ver futebol são bastante... gostam de extravasar aquilo tudo, sai ali tudo e pronto. Eu sou um bocadinho assim, mas pronto, tem dias... E sabem o que é que estão a dizer? Eu lembro-me, por exemplo, de ir ao futebol com o meu pai, quando era mais pequena, gostava sempre, e eu às vezes dizer assim 2 ou 3 coisas, de olhar para mim e pensar, tu agora também já percebes disto, era o que mais faltava, olha agora, toda a gente dá opiniões e tal. E agora acho que já as pessoas já estão mais abertas, há sempre um certo paternalismo em relação às senhoras já percebem de futebol. Claro, há muitas senhoras que percebem mais de futebol do que os homens. Claro, é como em tudo, não é? Isso Também é... há homens que dizem, eu já corrigi colegas de bancada que achavam que estava a jogar um não sei quantos e ele já estava castigado, ou que estava... Quer dizer, acontece, não é por ser homem ou por ser mulher, estás mais distraído, ou estás mais atento, não é por aí. Mas sim, sente-se um certo paternalismo, às vezes, como quem, pronto, olha, sabes isso, boa, e tal. Mas pronto, nós estamos habituadas. Que estranho, nós como é que ela sabe? Que estranho. Mas não é nada estranho. Basta ver. Ainda bem que isto evoluiu e hoje as mulheres têm a liberdade também de acompanhar os maridos, que antigamente os maridos iam ao futebol e as mulheres ficavam em casa. Nem todas acompanham os maridos. Nem todas acompanham os maridos. Exatamente, há quem deixe os maridos, mas ainda bem que isso evoluiu. Pois, há mulheres que vão sozinhas, aqui está. Há mulheres que vão sozinhas. O marido fica em casa? O marido fica em casa? E o marido fica em casa? A época passada ficou em casa e eu ia ao futebol. Pois, e por que não? Aqui está. E a Manela, como é que é lá em casa? Lá em casa só eu é que mando no futebol. Porque o meu marido não percebe nada de futebol. Nem quer perceber. Nada. Literalmente nada. Então, coitado, sofre um bocado porque a televisão, a da sala à grande, sou eu que vejo tudo que é programa desportivo e não sei o quê. Pronto, eu vejo tudo. Isso aí, de vez em quando, sou assim, lá está a televisão sempre na mesma, sempre nos programas desportivos e não sei o quê. Pronto, mas
Lá em casa sou mesmo eu. E no estádio, pronto, também 20 cigarros. Com quem é que 20 discute cigarros. futebol? Eu não discuto com as minhas amigas. Quantos? E eu ainda este ano fomos no Feirense, exatamente. Fomos ver o Feirense Porto e fumei um maço de tabaco, 20 cigarros. Mas isso é que tem que ser Agora fácil. deixei de fumar, não, agora deixei de fumar, mas fumei 20 cigarros. E insultámos, e passámos o jogo, por acaso estávamos mesmo junto ao relvado Nenhuma e das passámos o duas jogo podia a ver insultar o o árbitro, não é? Literalmente. E eu ali, pronto, éramos só mulheres. E o homem ainda estava em aquecimento, os três ainda estavam em aquecimento, e ele devia com certeza, não é? Porque ele ouviu o que dissemos e devia pensar assim, caramba, isto ainda não começou e já me estão a insultar. Mas, opá, não começou, mas o homem, pronto, já estava com os ouvidos... E nota algum preconceito? Por exemplo, quando vai a um jogo fora, vai com as amigas, as outras pessoas que estão lá na Nada. mesma bancada que não a conhecem... Eu não vejo ninguém, não sei quem está atrás, ao lado, eu vejo o Porto, vou lá para ver o Porto, não se passa E nada. ninguém lhe diz nada a pensar, vem esta mulher... Já me mandaram lavar a louça, arrumar a casa, já me chamaram nomes que eu nem posso dizer aqui, não é? Mas na boa, não há problema nenhum. Responde? Claro que sim. Já estive aí presa, um polícia já me disse, a senhora sabe o que é que acabou de dizer? Eu disse, sei, então não ouviu. E ele insultou-me, eu também o insultei. Ou pede já desculpa ou acompanha-me. Não acompanho nada. Nem ele quer que eu lhe peça desculpa. Ele insultou-me, eu insultei, está mosquitos. Homem, vá à sua vida. Pronto. E seguiu aquilo para a frente e está-se bem. Na boa. Portanto, a Aurora não pode ver o jogo com elas. Está decidido. Não, eu até também gostava, não pode ver comigo. Também não mas pode eu ver até comigo. gostava de marcar um jogo na próxima época, quando a Catarina estivesse cá e a Manela, nós as três, e ver o jogo, devia ser bonito. Devia ser engraçado. Eu vou gravar. Eu vou com o telefone e gravo. e agora como há os telemóveis que gravam tudo, Gravam nós as tudo. três a ver o jogo e depois... Para ver as A diferenças. Aurora no meio, a pensar... Depois ser colocado no Facebook, devia ter muitas visualizações. Devia ser engraçado. Por acaso devia ser Estava a engraçado. ver a Aurora no meio a pensar... Eu no meio a fazer de, Calma, eu no calma. meio a fazer de sacerdote, por acaso devia ser engraçado. Não, eu gosto de ver os jogos, mas sou moderada a ver. Bem, já estamos muito perto do fim. Eu também quero que as pessoas possam falar connosco. Já tivemos aqui a história. Portanto, a mulher vai ao futebol, o marido fica em casa. Também quero que vocês façam perguntas e também interajam connosco. Alguma pergunta em particular? Alguma história que queiram contar a par disso? Força! O nosso Sr. Presidente de Lisboa. Senhoras, muito boa tarde. Boa tarde. Da parte de todos também. Dizer que, só para corroborar aquilo que a Aurora Cunha disse, convivi com a Aurora Cunha nos anos 70, 80, em Lisboa. Você ficou muitas vezes nas instalações da nossa casa, na Avenida da Liberdade. E fazia lá os treinos. Exatamente. E vivi, senti e vi as corridas que fez a Lisboa e que ganhou. Foi lá um bocadinho. Portanto, parabéns. Muito obrigada. E publicamente quero pedir desculpa por não ter Não. estado no lançamento do seu livro, porque infelizmente estava cá no Norte. Já me está a pedir para eu oferecê-lo, Sr. Alves. Publicamente é só para nos tratar, porque não estava em Lisboa, vim para o Norte e quando a gente vem para o Norte, Perde-se. E não lhe telefonei, eu peço imensa desculpa. Não tem, Sr. Alves, é um prazer, não, pelo amor de Deus. Grandes vitórias que você nos deu, grandes alegrias. Lembra-se até, inclusive, daquela música muito bonita da Helena Silva. Exatamente, que havia uma cassete. Reforçar também as palavras da menina Catarina, que de facto aquilo em Belém eu acho que a única coisa que se salvou foi o Porto não ter jogado com a camisola à Porto. O resto foi de facto. Eu sou da velha guarda, portanto, e no estádio do Restelo, nestas novas épocas, agora do tempo das claques e etc., eu nunca vi tantos esportistas no estádio do Restelo como vi de facto neste estádio. Portanto, foi realmente extraordinário, fabuloso. Mas aconteceu o que aconteceu, felizmente depois a mensagem que passou é que íamos ganhar à luz, mas aquela semana a seguir foi de facto Foi complicado. muito Complicado. Portanto, queria só reforçar algumas das palavras da Aurora Cunha, parabéns, e também Obrigada. da Catarina, porque Obrigada. realmente é Lisboa hoje. Eu sou pai de 4 filhos, todos nascidos em Lisboa, todos dragões. Sou avô de 2 netos de 25 e 15 anos, também dragonas. Sou avô de 2 netos, um só tem 4 anos, o outro tem 4 meses, mas um de 4 anos já é portista.
também. E o de 4 meses também há de ser, também não tem muita hipótese, não é? A Catarina há bocadinho dizia que nunca se sentiu marginalizada, entre aspas, não foi assim que disse, mas só para me fazer entender. Ostento na minha lapela do casaco sempre um emblema do Futebol Clube do Porto. Aqui e ali às vezes noto a olhar assim um bocadinho de chegueira, mas eu acho que o nosso comportamento, onde estamos, na sociedade onde estamos inseridos, tem muita influência até da passagem, de passar a mensagem do Futebol Clube do Porto. Se nós tivermos uma postura correta perante a sociedade respeita-nos. E eu, de facto, nunca me senti também marginalizado por ostentar o emblema na minha lapela do Futebol Clube do Porto. E fico muito satisfeito por isso. Portanto, parabéns ao painel, parabéns para a sua jornalista também. Eu vou só... O Sr. Alba deve-se lembrar que nós, nos tempos da década de 80, a Casa do Porto tinha um grande corredor. Sim. Nós ficávamos aqui, e nós íamos sempre, não havia dinheiro para mais, e nós quando chegávamos a Lisboa, era eu e a saltadora em comprimento do Futebol Clube do Porto, que era a Elisa Santos, eu tinha sempre que correr quando chegava a Lisboa. Aquele corredor, eu cheguei a fazer lá 45 minutos. É obra, porque nós cá fora não podíamos vir correr, mas fazer 45 minutos de corrida no corredor da Casa do Futebol Clube do Porto era ir e vir. Fazer 45 minutos, não há dúvidas que só quem vestia a camisola do Futebol Clube do Porto. Já tínhamos aqui mais uma participação. Força. Agora temos microfone. Temos lado. Que é para ouvirmos todos. Eu primeiro tenho que agradecer à Ana Filipa, que também é uma barcelense, não é? É verdade. Exatamente, eu sou de Barcelos. Já há pouco também agradeci ao João Dias, também é de Barcelos. Portanto, isto daqui a pouco, quem está na presidência é alguém de Barcelos. As minhas perguntas, eu tenho que contradizer aquela parte em que a Aurora dizia: os jornais nacionais esportivos só dão destaque ao futebol. Este ano houve exceção. Portanto, não pode dizer que hoje em dia é só futebol. Porque há um mês atrás houve um jornal que se chama-se A Bola, que fala todos os dias bem do Porto. A capa do João Sousa. Está bem, desculpem lá. Apareceu o João Sousa em destaque, que ganhou o Estoril Open. Mas depois apareceu assim um quadradinho muito pequeninho, o Herrera a levantar a taça. É mera coincidência. Foi a capa da Bola. Exatamente, apareceu o João Sousa e em quadradinho pequeninho. Foi basicamente a coincidência entre o Estoril Open e a consagração do Porto contra o Feirense, se não estou em erro. E agora falando um bocadinho mais a sério. Não quero ferir sentimentos aqui dentro do Porto, porque eu senti alguma mágoa de haver a secção de atletismo um bocadinho à parte. Não acho que o facto, eu sou portista e gosto de futebol, mas também, seguindo um bocadinho a linha da Aurora, também acho que há muito exagero em falar sempre de futebol. E exagero pior é quando é parte negativa. Por exemplo, o acidente que houve em Alcochete contra o Sporting. Foi massacrar, falar mal de futebol. Futebol não é isto. Mas também acho que, por outro lado, quando se fala bem, fala-se muitas vezes bem. Fala-se muitas vezes de futebol. Não será que o facto do Futebol Clube do Porto não ter uma secção de atletismo não se deve também um bocadinho à falta da projeção das outras modalidades, nomeadamente o atletismo? Ou seja, há aqui quase não quero dizer que o desporto é um negócio, mas no fundo há pessoas que dependem um bocadinho do desporto. Se os nossos meios de comunicação falam muito de futebol, tem alguma rentabilidade por causa disso. Mas é o facto de não haver projeção das modalidades, porque nós temos campeões em todo lado. Estou agora a lembrar do Miguel Oliveira, que em princípio acho que já assinou um contrato para o grande prémio de moto. Eu não percebo nada de motas, portanto. Exatamente, que é muito complicado chegar aí. Eu nunca vi uma capa em destaque. O João Sousa ganhou o Estoril Open. Eu nunca vi é a primeira vez que eu vejo a bola a fazer, de repente teve um amor ao ténis. Deu jeito, dá sempre jeito. Temos campeões em tantas modalidades como a Aurora referencia. Não será que o facto de haver pouca visibilidade, o Futebol Clube do Porto também não vai nessa corrente, porque não há retorno financeiro da marca em si? Isto é a minha pergunta. É para mim? Sim. É evidente que eu vivi este clube durante 18 anos e quando vi distinguida a secção de atletismo fiquei com pena, fiquei triste.
É assim, foi extinta por alguns problemas que não serei eu... Criados pela própria Federação de Atletismo. Exato, pronto, mas eu acho que um clube grande como o nosso clube tem que ultrapassar essas coisas. E não fugimos à história nem aos factos, mas eu acho que há coisas que aconteceram que eu na altura apenas ouvi porque estava fora do clube. Sei que houve aqui uma história complicada porque atletas que não deixavam correr ou que deixavam de estrangeiro e vieram para cá, pronto, mas eu acho que acima de tudo o clube tem que ser superior, assim, o Futebol Clube do Porto é tão grande, tão grande, tão grande, tem que ser superior a isso tudo, é aquilo que eu penso. Nós somos tão grandes, tão grandes, tão grandes, e eu, por exemplo, eu vou-lhes dizer aqui uma coisa que eu gostava que o Futebol Clube do Porto também tivesse, e podíamos ser o primeiro clube em Portugal a fazermos aqui a corrida do adepto. Eu lancei esse desafio porque nós temos aqui um clube maravilhoso, temos aqui um sítio maravilhoso e todos nós sabemos hoje que a própria corrida está na moda, mas a corrida é um negócio e não podemos fugir a isso. E, portanto, eu lancei esse repto que o Futebol Clube do Porto deveria ter aqui a sua corrida do adepto e depois a corrida do adepto podíamos, então, isso ainda está na minha cabeça, então, fazermos então, a nossa secção de atletismo. Ainda não está perdido esse meu sonho, porque eu acho que os clubes devem ter todas as modalidades. Agora, nós sabemos que o futebol que é um mundo à parte, o futebol é gerido de uma maneira diferente. O Sporting tem atletismo, o Benfica tem atletismo, e eu pergunto, porquê é que o Futebol Clube do Porto também não tem atletismo, se teve das atletas mais medalhadas do mundo? Tivemos a Fernanda Ribeiro, campeã olímpica, vice-campeã olímpica, vice-campeã do mundo, vice-campeã da Europa. Eu fui campeã do mundo três vezes seguidas. Porque é que o Futebol Clube do Porto não pode ter uma secção de atletismo na captação de jovens? Porque é que os pais levam os meninos à natação, levam os meninos ao hóquei e também não podem levar os meninos ou as meninas ao atletismo? Portanto, isso eu espero que um dia eu ainda consiga ver isso realizado, porque eu vou só contar aqui uma história muito rápida, muito rápida. Eu, a primeira corrida que fui ao Benfica, isto há 5 anos, portanto, há 5 anos nós tínhamos sido campeões. E eu fui, porque eu era muito amiga do António Leitão. O António Leitão foi medalha de prata nos Jogos de 1984, todos vocês sabem quem é o António Leitão. Era benfiquista ferrenho, vivia o seu Benfica como eu vivo o meu Futebol Clube do Porto e, portanto, eu fui convidada para ser a madrinha da primeira corrida do Benfica. A corrida passa dentro do estádio, como um dia, eu espero, a corrida vai passar aqui dentro do nosso estádio e depois acaba ali mais à frente. E estava a dar direta na Benfica TV e um jornalista que era muito... Fomos vizinhos, que era o João Malheiro, pronto, foi meu vizinho, que, enfim, não vamos agora dizer mal das pessoas. Há um momento, mas ele sabe aquilo que eu sou e, portanto, nós falávamos muito e discutíamos muito as coisas do futebol, as coisas do Benfica. E eu nunca mais me esqueço uma peripécia que se passou, é que não se podia pisar a relva do Benfica. E eu ia a passar a parte do estádio, nesse ano nós íamos ser campeões. E eu fui a correr, eu sabia que a corrida do Benfica estava a ser dada na Benfica TV. Eu fui a correr para o meio do estádio, levantei-me e disse, Porto campeão! Vocês estão a ver o que é os seguranças a correr atrás de mim de volta do estádio. Quando cheguei para a entrega dos prémios, os diretores do Benfica chamaram-me e disseram-me assim, então Aurora Cunha faz uma coisa destas. Desculpe lá, a relva não é da mesma cor do meu clube. Então nós somos campeões, somos os maiores. Eu tinha que dizer alguma coisa. E a irmã do Leitão tinha-me dito, Aurora, tu consegues roubar um bocadinho de relva para eu trazer, para ter em casa num vaso em memória do Leitão? E eu disse, espera aí, é para já. Fui lá a um canto, bem, os seguranças, vocês não querem imaginar aquilo que os seguranças correram atrás de mim. Mas eu lá consegui roubar um bocadinho de relva, só que por acaso a relva não era nada de especial, passado 15 dias secou. Desculpa, Catarina. São giras. Só uma questão, já estamos a ver uma descompressão, queria brincar um bocadinho. Antes de mais, agradecer a todo o painel e agradecer também à Laura Cunha. Tive muito gosto
guardo com muito carinho e sei que também tem lá uma referência substancial em relação ao seu percurso como atleta. Mas eu gostava de só perguntar uma coisa também para descomprimir. Já alguma vez, eu tenho visto no Dragão as suas advertências, mas já alguma vez foi treinar sem ter fechado o gás? Fui treinado? Sem ter fechado o gás. E esqueceu-se de fechar o gás. Não. Não, porque eu sempre saio de casa, quando saio de casa mais do que um dia, 2 ou 3, eu fecho o gás. Portanto, aquilo é dito com... É dito, sabe que tudo aquilo que eu digo é dito com convicção. É sempre. E por isso é que eu aviso as pessoas para terem cuidado. Muito bem, sempre obrigado. Obrigado a eu. Eu, se calhar, convidava aqui a amiga da Manuela para contar aqui uma história que tenha com ela. Ela já contou algumas coisas, mas se calhar convidava aqui a contar assim alguma, por exemplo, este ano. Que nós não tínhamos ouvido. Não podemos ouvir? Exato. Pode-nos contar. Por isso. Conta pior. Está difícil nada pior. Não, a pior é mesmo a da feira, que um amigo quase que ia sendo preso por bombeiro e nós as duas também não ficámos lá muito bem, mas pronto. Mas essa não se pode contar aqui. Sei lá. Pior, mas foi a desde que foi a Tem vergonha? Já percebi de onde é que vem a vergonha, não é? no estádio não tem vergonha. Faça de conta que está no estádio. Não, mas É tão grave que nem consegue contar. não é isso. É que nós, sei lá, durante o jogo a gente está a envolvência tanta que registamos no final assim alegrias, tristezas, as asneiras que dizemos e fazemos, mas sei lá, não vejo assim nenhuma. Sim, também já não nos vamos agarramos muito também jogos. as duas a chorar em Belém, aquilo pronto, quem nos visse achava que éramos assim tolinhas e tal, mas pronto, Não, mas temos tido alguns. pronto, a Manuela habitualmente não vem ao Dragão, é raro. E fora também só faz alguns jogos. Mas eu tenho muitas histórias. Entre nós, este ano tivemos 4 jogos, talvez, não sei. Mas não tem assim nenhuma, tirando, ela já contou, não tem assim mais nada. Nenhuma vez foram presas, para não? São muito envergonhadas. Não. São muito envergonhadas. Mais alguma questão que É que queiram se- colocar? é que Mais ali? se forem presas, vocês digam-me que eu conheço as cadeias todas. Tem bons contactos. Não, por acaso tive uma experiência de um projeto fantástico, que é um projeto do IPDJ, em que fizemos um trabalho honroso, que é, no fundo, a convivência com os presos. Eu conheço as cadeias todas do norte do país, de Vila Real. Conheci lá verdadeiros esportistas, conheci lá verdadeiros amigos, fiquei com amigas que sabiam a minha história toda, o que é fantástico, porque normalmente só vinha para a plateia os presos mais bem comportados. E nunca mais me esqueço não vale a pena estarmos aqui a dizer nomes, de um presidiário que levou 10 anos de prisão e que me contou a história dele e eu só lhe disse assim: porquê é que o senhor não pensou antes de fazer isto, para vir para aqui? E ele disse-me: eu quero sair daqui, Aurora Cunha, o mais rapidamente possível, vou sair daqui, melhor homem, melhor pai, deixe-me só dar-lhe um abraço. Bom, mas ele tinha um cabedal, tinha um cabedal que eu disse-lhe assim: ei pá, mas desculpe lá, mas você agarra-me devagarinho, senão vai-me partir toda. Foram momentos que eu vivi com homens, com chefes de família fantásticos, e que foi um orgulho muito grande. Eu às vezes digo em tom de brincadeira: epá, eu se um dia for presa, tenho quem me defenda lá dentro, porque aquilo lá dentro também é complicado. Mas foi um projeto fantástico do IPDJ, porque hoje, acima de tudo, nós temos que ter fair play, temos que ter ética, temos que ter respeito, temos que ser solidários, e aquela gente que ali está, muitas vezes, precisa de um contacto, precisa de um carinho, precisa de um abraço, e revivi
há dois que saíram, há pouco tempo saíram da cadeia de Passos Ferreira. E, portanto, são histórias que nós nunca mais podemos esquecer, porque são chefes de família, são homens, mas que por motivo foram infelizes no momento do ato, mas foi uma experiência que eu guardo e guardarei sempre para mim. Foi fantástico. Boa tarde a todos. Cumprimentar os esportistas, saudar a plateia e, como a Aurora disse, infelizmente para nós, teve uma vida cheia de vitórias ao Serviço de Futebol Clube do Porto e muitas delas, felizmente, foram em Lisboa, que também dá sempre um gosto especial. O que eu queria perguntar é se ao final de alguns tempos eles habituavam-se também a essas vitórias e como é que recebiam a Aurora em Lisboa? Eu fui sempre muito bem tratada em Lisboa, sou sincera, tenho que dizer a verdade. Eu treinei no Benfica, fui tratada com 5 estrelas. Eu tinha apoio, tinha os médicos, os massagistas. Não posso dizer mal da instituição Benfica, porque a secção de atletismo era à parte. Fui bem tratada no Sporting, porque também tínhamos lá o professor Muniz Pereira, e, portanto, sempre houve um respeito mútuo. Porque eu passei a minha juventude a treinar em Lisboa, porque o meu treinador estava em Lisboa, e, portanto, de 15 em 15 dias tinha que ir treinar para o Centro de Estágios da Coscurada, e, portanto, eu ia treinar ao Sporting, ia treinar ao Benfica. Não tenho, eu acho que no nosso tempo vivia-se a rivalidade, sim, mas não era aquela rivalidade como hoje se vive. Não, as pessoas de Lisboa viviam, até porque eu era mais conhecida em Lisboa do que no Porto, é engraçado. Eu andava na Baixa do Porto e as pessoas conheciam-me, portanto, precisamente porque eu ganhei lá muitas provas em Lisboa. As provas que nós tínhamos era tudo em Lisboa, era em Louros, era em várias cidades de Lisboa, e, portanto, eu quando digo muitas vezes, epá, eu ainda hoje vou a Lisboa e entro dentro de um táxi e o senhor me pergunta: eu já há muito tempo que não vi a Aurora cá para Lisboa. E eu disse: não, porque eu normalmente venho de carro e quando venho e tenho tudo feito, eu só vejo a tableta A1 Porto. Portanto, é bom, é gratificante nós entrarmos num táxi e a pessoa reconhecer-nos por aquilo que nós fizemos. Portanto, eu sou uma pessoa que tenho que dizer é que sempre fui muito bem tratada, quer no Benfica, quer no Sporting. Não vou dizer que fui maltratada. Não, eu fui sempre muito bem tratada, mesmo quando ganhava. As pessoas davam-me os parabéns, porque, na verdade, eu era a melhor e, portanto, quando nós somos os melhores não há nada a dizer. Já está? Não. Faltam pilhas. Está tudo feito. Agora está. Eu queria só realçar aqui a simplicidade da Aurora Cunha, que eu conheço talvez há 40 anos, corri muitas vezes com ela, ou melhor, eu via na partida, depois nunca mais eu vi. Claro que via, e queria realçar, era precisamente isso, é que a Aurora Cunha, além de ser uma grande desportista e vencedora, é amiga de todos os corredores. Ainda há pouco tempo falamos nisto, porque eu realço isto sempre, é que a Aurora Cunha chegava à meta e, normalmente, comigo então, chegaria a 1h10, quando eram as meias, eu fazia 1h30, 1h35, e a Aurora Cunha estava na meta, não ia desequipar-se, não ia embora, ficava na estrada à espera daqueles que chegavam tarde para os acompanharem à meta. E era isso que eu queria realçar, na simplicidade desta atleta e desejar que continue, porque ela ainda continua a fazer isso. Ainda sei que ela continua a fazer isso. Eu já não continuo. Vê-se pela idade, não é? Mas mesmo assim ainda corri até aos 80 anos. Mas, e era isso que eu queria realçar e dar-lhes parabéns, porque naturalmente eu serei o mais antigo, o mais velho disto, eu sou só de 82 e naturalmente serei o mais antigo, e se calhar muita gente não conhecerá
esta simplicidade desta campeã. Não estou a elogiá-la, porque ela sabe perfeitamente isso, mas era para dar a conhecer que ela ainda agora faz isso, fica à espera dos atletas ou das atletas que vêm mais atrasadas e vai buscá-las à meta para as acompanhar. Muito obrigada. Obrigada pelas palavras, mas também é preciso ser-se uma atleta diferente. Eu acho que sou diferente de todos os atletas que nós vamos tendo tido e por isso é que eu vivo intensamente aquilo onde estou a participar ou se faço parte das organizações e não é por acaso que tenho muita gente, ainda há dias em Lisboa uma jornalista me veio a agradecer. Eu disse agradecer porquê? Mas eu não faço anos, não fiz nada. Não. Foi o facto da Aurora ter feito o último quilómetro da maratona que me veio buscar, que eu já ia toda rota, e só consegui chegar à meta porque vi a Aurora e a Aurora fez o último quilómetro comigo. Eu acho que são estes momentos de felicidade, no fundo das pessoas também verem a importância que é ter-se uma campeã a ir buscar os últimos que já vêm completamente abananados, já vêm todos rotos, e eu chego à beira deles e eles dizem assim, epá, mas eu acho que já estou com mais força, vamos embora. Portanto, é isso que eu quero continuar a fazer, é isso que eu amanhã vou fazer na régua, na meia maratona, é isso que eu quero fazer um dia no Futebol Clube do Porto, e todos juntos somos grandes, todos juntos podemos fazer aqui uma coisa enorme e, por que não, deixar aqui um grande repto no dia do clube, termos aqui uma grande corrida do adepto, por que não esse repto fica feito, Sr. Luís? Não. Vamos ter que encerrar o painel, ainda tínhamos aqui pano para mangas para ficarmos aqui a tarde toda nós temos que a ir para a conversar. régua, Ana Eu tenho que ir ganhar um jogo à régua da Taça de Portugal de Handball, por isso não vou poder ficar cá. Vou lá dar uma forcinha aos nossos atletas para ver se conseguimos ir à final e trazer finalmente a Taça de Portugal de Handball para o museu. A Aurora também vai para a régua fazer outra coisa. A Catarina já disse que tem uma agenda preenchida. A Manela vai ficar aqui até ao fim, porque de certeza absoluta que ainda tem muito para contar e para ouvir e para partilhar. É com muita pena que eu tenho que sair, mas espero no próximo ano, além da corrida, que também haja um porto de salto alto para eu poder voltar cá. E todos felizes podermos novamente estar aqui a falar de coisas positivas e coisas boas como foi este ano de futebol. Obrigada pelo convite e obrigada